Olá, pessoal. Vamos dar início então à situação de aprendizagem 6, que também fala sobre retas paralelas cortadas por transversais, só que um aprofundamento, né? E esse aprofundamento ele vai culminar no teorema de Tales, que provavelmente vocês já estudaram aí. Então vamos corrigir as atividades? Atividade 1, especulando medida. A tirolesa, originária da região do Tirol, Áustria, é um meio de transporte individual para a travessia de rios, lagos e desfiladeiros, muito usado em diversas partes do mundo. Constitui-se em um cabo de aço aéreo, ancorado entre dois pontos, no qual o usuário, preso a um cinto especial, se desloca através de roldanas conectadas por mosquetões a um arnês, uma espécie de cinto de segurança para a escalada. Atualmente é usado como atividade esportiva de aventura. Então vamos lá. Sr. Antônio possui um parque com atrações radicais, entre elas uma tirolesa, que tem seus pontos de sustentação em dois postes paralelos, colocados a uma distância de 40 metros, um do outro, né? E unidos por um cabo de aço na parte de cima, aéreo, né? De 50 metros, como a gente consegue ver nessa figura 2 aqui. A fim de tornar esta tirolesa mais radical, mantendo a mesma inclinação, será colocado um novo poste paralelamente aos anteriores e a uma distância de 60 metros, conforme a figura 3. Então, os dois postes iniciais na figura 3 estão aqui, certo? E ele colocou um novo poste, mantendo aqui a inclinação, só que distante desse último poste aqui, 60 metros, que é a medida que está aqui, que também está no material de apoio de vocês. O senhor Antônio precisará trocar o cabo de aço aéreo, né? Porque ele vai ter que pôr um cabo só aqui, ele não vai poder fazer uma emenda, né? Então ele vai ter que ter um cabo total aqui, né? Se fizer uma emenda, é perigoso se partir esse cabo. Então, ele precisa trocar o cabo e para isso ele comprou 70 metros de cabo. Será que ele comprou quantidade suficiente? Bom, gente, não precisa nem ser muito analista para perceber que se a distância inicial, que era de 40 metros, ele usou 50 metros de cabo, se eu aumentei mais 60 metros, isso indica que a distância de um poste até o outro agora é de 100 metros. E se essa distância é de 100 metros, eu vou gastar no mínimo o dobro do que ele já tinha gastado, né? Se ele já tinha gastado 50 metros, eu vou precisar de no mínimo 100 metros, porque olha o tanto que aumentou aqui, né? De 40 metros de base, de uma base até a outra, aumentou para 100 metros. Né? Então, mais que dobrou, seria 2,5 vezes, né? Então, se a gente perceber, de 40 metros para 100 metros, a gente tem o seguinte, olha. Então vamos responder aqui, né? Vamos raciocinar aqui nessa questão 1. O que acontece? Agora são 100 metros, mas eram 40 metros. Então se a gente dividir um pelo outro para saber o quantas vezes aumentou essa distância, a gente vai perceber que aumentou em 2,5 vezes, né? 100 dividido por 40, ou cortando os zeros, 10 dividido por 4, 2,5 vezes, né, que aumentou. Então, se ele usava inicialmente 50 metros de cabo, ele vai precisar multiplicar essa medida por 2,5 vezes, para saber o quanto de cabo que ele teria que comprar. E se a gente multiplicar 50 metros por 2,5, né, a gente pode até montar aqui a multiplicação, ok? Nós vamos chegar na medida de 125 metros de cabo. Logo, a quantidade que Antônio comprou não é suficiente, porque ele comprou 70 metros e ele precisaria de 125 metros de cabo. Então, a gente vai escrever o seguinte, olha, 70 metros não são suficientes pois ele precisaria
de 125 metros de cabo de aço. Ok? Então, não é suficiente. Respondemos aqui a primeira questão. Lógico que vocês podem usar outro tipo de raciocínio, porque a gente analisa e busca aí uma forma coerente de entender a situação, né? A sugestão que eu dou é essa forma de resolver aqui, né? A gente percebeu que aumentou a distância em 2 vezes e meia, logo eu aumentei o cabo em 2 vezes e meia também, né? Chegando em 125 metros de cabo, ok? Então, partindo agora para a próxima atividade. Atividade 2, familiarizando-se com razão entre segmentos apoiado em projeto de vida. 2.1. Quando queremos saber se determinado curso de uma faculdade tem grande concorrência, precisamos obter a relação de candidatos por vaga, que é a razão do total de inscritos no vestibular dividido pelo número de vagas oferecido pela instituição. A faculdade A possui 3.250 candidatos inscritos para 50 vagas, e a faculdade B possui 1.950 candidatos inscritos para 30 vagas. Em qual das duas faculdades o candidato terá maior chance? Justifique. Então vamos resolver a atividade 2.1. Então vamos fazer lá aqui em cima. Vamos marcar aqui 2.1 para a gente ter a referência. E vamos lá. Faculdade A. Como ele me disse, né, eu tenho que pegar a razão dos candidatos pelo número de vagas. E a razão é a divisão. Então, se na faculdade A eu tenho 3.250 candidatos, vou abreviar aqui, e dividir isso por 50 vagas, então quantos candidatos eu tenho por vaga? Eu posso cortar aqui, fazer a divisão de 325 por 5 e eu vou encontrar o valor de 65 candidatos por vaga. Ok? Então, em relação à faculdade A, 65 candidatos por vaga. Agora vamos fazer o mesmo cálculo, mas com os dados da faculdade B. Faculdade B, 1.950 candidatos, dividido por 30 vagas. Então, fazendo aqui a divisão, a gente pode cortar esses zeros, né? Quando tem em cima e embaixo, vocês já sabem disso. Dividindo 195 por 3, também chegaremos em 65 candidatos por vaga. Logo, qual que é a conclusão que a gente tem aqui? São as mesmas chances, né? Para as duas faculdades, temos as mesmas chances. Então, vamos responder aqui que para as duas faculdades, vou colocar entre parênteses faculdade A e B, né? Temos as mesmas chances. De ingresso. De ingressar, né? De entrar nessa faculdade. Ok? Então, atividade 2.1. Tranquilo. Vamos para a atividade 2.2. Vou marcar aqui como referência. E vamos fazer a leitura. Dado um segmento AB de 3 centímetros, vou escrever aqui, ó, segmento AB. Quando a gente fala de segmento, gente, a gente coloca esse tracinho em cima, tá? Ó, do A e do B. E aí eu faço essa leitura, segmento AB. Esse segmento AB tem 3 centímetros. E um segmento CD, olha lá, CD com traço em cima, eu leio segmento CD de 12 centímetros. Qual é a razão entre AB, segmento AB, e CD nesta ordem? Então, a razão, a gente vai montar uma fração, ok? E qual que é a razão? Se eu já responder 3/12, já está certo. Mas eu também posso simplificar.
Simplificar é pegar o maior divisor comum e efetuar a divisão com o mesmo fator, tanto em cima, no numerador, quanto embaixo. Então, se a gente dividir 3 por 3, nós vamos encontrar 1. Se a gente dividir 12 por 3, nós vamos encontrar 4. Ok? Então, a razão de ABCD é 1/4. Está respondido aqui também. Agora, a questão 2.3, em dupla, elabore um problema. Então, agora, a questão 2.3, em dupla, elabore um problema que envolva a razão de semelhança entre duas grandezas e entregue-a para outra dupla resolver. Bom, gente, aí, esse trabalho, essa orientação mais específica é com o professor e ela tem um âmbito mais pessoal, tá bom? Então, aí vocês vão definir quem serão as duplas, o tipo de problema que vocês vão criar, enfim, vocês vão ter que fazer aí um trabalho mais pessoal. Então, eu vou colocar aqui, ó, que essa resposta é pessoal, depende muito das características aí da turma de vocês e de como o professor vai mediar isso. Então, eu vou colocar aqui como resposta pessoal. Essa daqui realmente não tem uma receita pronta, né? É vocês aí discutindo com a turma e com o professor, ok? Vamos para a próxima atividade. Atividade 3, aprofundando o conhecimento em razão entre segmentos. A figura 4, que é essa figura que nós temos aí, é representada por um feixe de retas paralelas. Olha lá a notação de paralelas, né? Nós temos 3 retas agora que são paralelas. Ó. R, que é paralela a S, que também é paralela a T. Cortadas por duas transversais, que são as retas V e Y, conforme a figura aqui embaixo, né? Com um instrumento de medida, encontre o valor D. O instrumento de medida é a régua, ok, pessoal? Então, letra A pede o seguinte, para a gente encontrar o valor dos segmentos AB, BC, A', B' e B', C'. Então, eu vou colocar aqui 3.1, o item A. Então, vamos começar por AB, né? Segmento AB. Se vocês medirem certinho com a régua aí, de A até B, na apostila de vocês, né? Vocês vão encontrar medida de 1 centímetro. Ok? Então, de A até B, medindo com a régua certinho, vocês vão ter a medida de 1 centímetro. Agora, de BC, segmento BC. Segmento BC, medindo aí certinho, nós encontraremos 2 centímetros, né? Ó, de B até C, coloquem o ponto 0 aqui, né? Eu marco 0 aqui, abram até aqui, vocês encontrarão 2 centímetros. Aí, segmento A', B', eu vou ter que pular uma linha aqui para não ficar muito difícil de enxergar. Então, medindo aí com a régua, né, de A' até B', que é esse ponto aqui, vocês encontrarão 3 centímetros. Ok? Fazendo a correta medição aí, no material de apoio, vocês encontrarão 3 centímetros. E, por fim, o segmento B', C', nós teremos 6 centímetros, né? Opa! Então, 6 centímetros aqui de B', C'. Com isso, nós respondemos o item A. O item B pede o seguinte, qual a razão entre segmento AB para segmento BC? Então, vamos colocar aqui, segmento AB, que vale 1, né? Segmento BC, que vale 2. Então, a razão é 1/2, 1/2. Ok? Na letra C, ele pede a razão entre o segmento de AB, né, para a linha B'. A linha B'. Isso é um segmento também. Então, vamos lá, gente. AB vale 1. A gente já sabe disso e também sabe que
a linha B', 3 centímetros. Então, a razão está pronta. Então, aqui, ó, a razão é a fração 1 sobre 3. Ok? A razão entre segmento A', B' para B', C'. Então, vamos lá. Item D. Vou colocar aqui. Então, ele quer a razão de A', B', né, desse segmento para o segmento B', C', ok? Então, a linha B' tem a medida de 3 centímetros, né, que nós encontramos lá no item A. E já vou montar a razão aqui, ó, sobre B', C', 6 centímetros. Então, a gente já responderia, né, 3/6, ok? Mas, como não está ainda na forma irredutível, a gente pode simplificar, tanto em cima quanto embaixo, por 3. Então, nós teremos 1, né, 3 dividido por 3 dá 1, e 6 dividido por 3 dá 2. Então, nós temos essa razão de 1/2. A letra E, para finalizar, a razão do segmento BC para o segmento B', C'. Ok? Fácil também, é só a gente olhar lá no item A, de B até C nós temos 2 centímetros, de B' para C' nós temos 6 centímetros, também dá para simplificar, ok? Por 2 por 2, 2 dividido para 2, 1, 6 dividido para 2, 3, e assim nós respondemos a atividade 3.1 dos itens A E, ok? Partindo então para a próxima atividade. Pessoal, continuando aqui então, lembrando que esta é a atividade 3.2, né? Vamos deixar anotadinho aqui para a gente não se perder, ok? Vamos resolver aqui o item A, montando as devidas proporções aqui. Então, no item A, a gente tem, desse lado aqui, a seguinte razão: x mais 1 sobre 4, ok? E do outro lado, nós temos 5 sobre 5. Então, a gente percebe que a parte de cima e a parte de baixo têm a mesma medida. A gente pode recorrer, né, à multiplicação cruzada, né, uma propriedade aí da proporcionalidade, que vocês chamam de regra de 3, ou se eu perceber que em cima e embaixo tem que dar o mesmo valor, ó, olha aqui do lado direito da igualdade, 5 em cima, 5 embaixo. Então, numerador e denominador têm que ser iguais. Isso quer dizer o quê? Que x mais 1 em cima tem que ter o mesmo valor do de baixo, no caso é 4. Então, fica fácil da gente resolver isso. Se x mais 1 tem que dar o valor de 4, quanto tem que valer esse x? A gente isola ele e a gente sabe que é 4 menos 1. Então, o nosso x ele é igual a 3 centímetros. Ok? Item A, fácil de resolver, não teve muita complicação. Vamos lá para o item B. Montando aqui as proporções, né? Desse lado, 5 sobre 2x menos 1. Vou colocar entre parênteses porque a gente vai precisar fazer a multiplicação cruzada e a distributiva, né? E do outro lado, nós temos aqui 4 sobre x mais 1. X mais 1. Lembrando que a gente vai ter agora que multiplicar de forma cruzada. Vou começar pelo 5 vezes x e depois 5 vezes 1. Tá? A gente tem que distribuir na multiplicação agora, porque eu tenho dois termos aqui. Então, 5 vezes x, fazendo o cálculo, colocando aqui do lado, 5x. 5 vezes 1, 5, ok? Agora, na outra diagonal, aqui multiplicando 4 vezes 2x, nós teremos 8x. E 4 vezes menos 1, menos 4. Organizando essa equação de primeiro grau, né, uma equaçãozinha de primeiro grau, vocês provavelmente já fizeram muitas delas. Então, 5x menos 8x igual, organizei aqui os que têm
a letra X do lado esquerdo da igualdade e o que não tem do lado direito. Lembrando que quem muda de lado vai com a operação inversa. E aí, reduzindo os termos, nós temos 5x menos 8x menos 3x igual menos 4 menos 5 menos 9. Isolando a letra x, nós teremos menos 9 dividido por menos 3, e isso indica que o item B também tem 3 centímetros. Não se esqueçam, hein, que na divisão a gente aplica a regra de sinais e menos com menos fica positivo. É mais aqui, tá bom? Então, item B também 3 centímetros. No item C, vou marcar aqui, item C, a gente vai pegar a proporção desse lado, né? 3 sobre 2x, igual, do outro lado, 4 sobre x mais 1. Lembrando de colocar aqui, porque nós vamos ter que distribuir para os dois termos a multiplicação, né? Vou começar por ela, inclusive. 3 vezes x, vou começar por essa diagonal. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. Igual. A outra diagonal nós temos 4 vezes 2x, que são 8x. Então vamos lá, organizando essa equação. 3x menos 8x, né? Eu trouxe que estava do lado direito para o lado esquerdo com a operação inversa, igual, o mais 3 vai para o outro lado da igualdade, com a operação inversa, ele vai menos 3. Reduzindo os termos aqui, então, menos 5x igual a menos 3. Isolando a letra x, nós teremos menos 3 sobre menos 5. Lembra da regra de sinais? Logo, 3 quintos em centímetros é a medida, e é a resposta do x do item C. Lá no item D, a gente tem um desenho talvez um pouco mais trabalhado, mas a ideia é a mesma. Ó. A gente vai pegar a proporção 4 sobre x, igual, do outro lado, 2 sobre 3x menos 5. Entre parênteses, porque a gente vai aplicar a distributiva, ok? Então vamos lá. 4 vezes 3x dá 12x. 4 vezes menos 5, menos 20, igual 2 vezes x, 2x. Organizando a nossa equação, teremos 12x. O 2x era positivo, vem para cá, negativo, igual. O 20 vai mudar de lado da igualdade, muda a operação, a mais 20. Então, 12x menos 2x, que é igual a 10x, né? Igual a 20. O 20, por ser positivo, eu não preciso colocar o sinal de mais. Isolo a letra x, que é 20 dividido para 10. Cortando zeros, nós temos aqui que x vale 2 centímetros. Respondendo assim, o item D da atividade 3.2. A atividade 3.3, que está ali embaixo, diz o seguinte: retomando o problema do Sr. Antônio, vamos verificar se a medida de cabo de aço que ele comprou será suficiente para a distância da tirolesa. Como nós já resolvemos isso lá na primeira atividade dessa situação de aprendizagem, a gente sabe que não é suficiente, né? Então, a gente vai aplicar aqui, nesse espaço mesmo, que não é a folha de caderno, a proporção que nós tínhamos lá. Vamos voltar lá só para ver qual que era a proporção que nós tínhamos? Então, vamos ver. Qual a proporção que a gente consegue montar aqui? Nós conseguimos montar a seguinte proporção, olha. 100 metros de cabo, né? Então, aqui a gente consegue montar a seguinte proporção, olha. Esse novo pedaço aqui de cabo, ó, que eu passei o traço, nós vamos chamar de x. E vamos montar aqui a proporção, só que obedecendo esses lados aqui, olha. Esse com esse e esse com esse. Vamos seguir essa ordem aqui, ok? Então, nós vamos montar a proporção x sobre 50 e 60 sobre 40. Então, vamos.
a gente tem as seguintes proporções, então. X sobre 50. Lembrando que esse x é a quantidade de cabo que eu vou ter que somar nesses 50 metros, né, para poder ter um cabo só, com a nova estruturação que o Sr. Antônio deu lá. E a outra proporção seria o quê? 60 sobre 40. Tudo em metros, bonitinho. Fazendo a multiplicação cruzada, nós teremos 40x igual a 60 vezes 50, né? 6 vezes 5, 30, 2 zeros, isso dá 3.000. Isolando a letra x, nós teremos 3.000 dividido por 40. A gente corta os zeros, pode cortar, né? Para facilitar o nosso cálculo. E nós teremos que x igual a 75 metros. Lembrando que nós teremos que somar 75 metros aos 50 que já tinha lá. Então, se a gente somar 75 com mais 50, nós teremos um total de 125 metros. Logo, o que o Sr. Antônio comprou não é suficiente. Então, a quantidade de cabo que o Sr. Antônio comprou que é de 70 metros, vou abreviar aqui, não será suficiente, pois precisará de 125 metros. Ok, gente? Acredito que com isso a gente conseguiu resolver até a questão 3.3, certinho? Partindo para a próxima atividade, que é justamente falar sobre o Teorema de Tales, temos o seguinte. Nas figuras a seguir temos segmento DE paralelo ao segmento BC. Considerando a propriedade do Teorema de Tales nos triângulos, encontre a medida de x. Facinho também, né? Vamos aplicar aqui, então, as propriedades de proporção. Então, vamos lá, o item A. Se a gente analisar aqui no triângulo, ó, esse lado, temos a razão 4 sobre 2. Desse outro lado, 6 sobre x. Tem alguns alunos que não precisam nem fazer cálculos muito elaborados, eles já conseguem calcular mentalmente, né? Mas vamos fazer aqui, ó, 4x igual 6 vezes 2, 12, né? X é igual a 12 dividido por 4, e nós vamos encontrar a medida de 3 para o item A. Não tem unidade de medida, né? Então, é apenas 3 unidades de medida. Para o item B, faremos a mesma coisa, né? Então, nós temos aqui a primeira proporção, 6 sobre 4, igual, do outro lado, 5x menos 3 sobre 8. Ok? Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou começar por essa parte aqui onde tem o x, ok? Então, eu vou lá, ó, 4 vezes 5x, então nós teremos 20x. 4 vezes menos 3, nós teremos menos 12, igual 6 vezes 8, 48. Organizando a nossa equação, teremos 20x igual 48 mais 12, né? Porque passa com a operação inversa. Então, 20x igual a 60. Opa. E x igual 60 dividido por 20. A gente corta os zeros e vamos encontrar 3 também como resposta. 3 unidades de medida. Ok? Atividade agora 4.3. Nós vamos resolvê-la aqui. Vamos fazer a leitura.
Em uma determinada hora do dia, o prédio da escola projeta uma sombra de 12 metros. E uma árvore plantada ao lado, com 5 metros de altura, projeta uma sombra de 3 metros. A gente tem ilustrado aqui, né? Veja o esquema ao lado. Se mais tarde a sombra da árvore diminuir em 1 metro, qual será a sombra do prédio da escola? Então, a gente pode montar aqui proporções, certo? Essa proporção com essa com essa. Inicialmente, entre a altura do prédio e a sombra do prédio, e a altura da árvore e a sombra da árvore. Então, vamos lá. Vamos primeiro pelo prédio. A altura do prédio ele chamou de H. A sombra do prédio ele diz que tem 12 metros. Então, tudo aqui, olha, desse lado é em relação ao prédio. Agora, vamos em relação à árvore. Quando isso acontece com o prédio, há uma proporcionalidade com a árvore da seguinte maneira. 5 metros de altura tem a árvore e, nesse momento, gera uma sombra de 3 metros. Então, aqui a gente já tem uma primeira proporção, ok? Quanto que vale, então, a altura desse prédio, afinal de contas? Vamos fazer a multiplicação cruzada para calcular. Então, nós teremos, H vezes 3 igual a 5 vezes 12, certo? H vezes 3 são 3H. Igual. 5 vezes 12, 60. Se a gente isolar o H, que é a altura da árvore, 60 dividido para 3, e aí a gente vai descobrir que o prédio tem 20 metros. Aí que bacana. Então, o prédio tem 20 metros. Aí ele diz o seguinte, se mais tarde a sombra da árvore diminuir em 1 metro, qual será a sombra do prédio, né? O que acontece com a sombra do prédio? Então, a gente consegue montar uma outra proporção já sabendo o valor desse H. Então, a gente sabe que o valor do H é de 20, que é a altura do prédio, sobre essa sombra a gente não sabe mais, porque vai diminuir 1 metro aqui. Então, quer dizer, vai mudar a posição do Sol. Então, ela vai ser uma incógnita para a gente nesse momento. Mas a gente sabe que a árvore continua do mesmo tamanho, só que a sua sombra diminuiu 1 metro. Então, se era de 3 metros, vai cair para 2 metros. E vamos fazer a multiplicação cruzada para descobrir a sombra do prédio. Então, nós teremos 5 vezes x igual 2 vezes 20, 40. Né? Isolando o x, que é a nova medida da sombra, nós teremos 40 dividido por 5. E a gente vai descobrir que essa sombra foi para 8 metros. Então, de 12 metros, que era inicialmente, ela veio para 8 metros. Ok? Essa é uma sugestão de resolução, viu, gente? Vocês podem usar aí um cálculo mental, uma observação diferente e também chegar nesse valor de 8 metros, tá? Essa aqui é apenas uma sugestão. Então, a gente sabe que inicialmente o prédio tem 20 metros de altura e a gente sabe que a sombra desse prédio, depois que houve essa diminuição aí, né, da sombra da árvore em 1 metro, foi de 12 para 8 metros, ok? A atividade 4.4 pede o seguinte. Em grupo, façam uma pesquisa sobre Tales e o seu teorema. Tragam curiosidades sobre o tema para compartilhar com a classe. Bom, gente, eu acredito que vocês farão a pesquisa aí, mas eu vou trazer aqui também uma sugestão, um videozinho curto que fala sobre Tales e as curiosidades para dar um apoio a mais aí para vocês, ok? Vamos lá para o vídeo então? Matemática em toda parte. Tales de Mileto, o primeiro matemático de que se tem notícia. Ele ficou conhecido por ter descoberto uma maneira de medir a altura das pirâmides do Egito sem ter que subir nelas. A pirâmide de Quéops, chamada de a Grande Pirâmide, foi construída por volta de 2550 a.C. Media 146,6 metros de altura quando foi construída, o que equivaleria hoje a um edifício de 48 andares. Quando visitou o Egito, Tales surpreendeu os faraós ao calcular a medida da altura da pirâmide de Quéops, medindo a sombra que ela projetava no solo. E como ele fez isso?
Os triângulos semelhantes têm os ângulos respectivamente iguais. Tales sabia que se os dois triângulos são semelhantes, seus lados correspondentes são proporcionais. Tales levou em conta que uma vez que o Sol está muito distante da Terra, seus raios podem ser considerados paralelos. Quando então a sombra do bastão, o S pequeno, ficou exatamente do mesmo tamanho do bastão, H pequeno na nossa fórmula, imediatamente Tales mediu a sombra. Matemática em toda parte. Pessoal, eu quero frisar que esse vídeo tem no YouTube, certo? Inclusive o link, ele está aqui, ó. Eu deixei o link aqui para dar os créditos aí ao autor do vídeo, ok? Então esse vídeo, ele está no YouTube, inclusive, foi daí que eu peguei. Bacana? Então, continuando, nós temos aqui atividade 5, semelhança. Você considera essas figuras semelhantes? Justifique sua resposta. Então, nós temos aí beija-flor, que inicialmente ele está ampliado e foi reduzido. Eles são figuras semelhantes? Para que as figuras sejam semelhantes, quais as condições que ela tem que obedecer, né? Pessoal, então as condições de semelhança. Eu vou deixar aqui duas condições, que são as condições que vocês devem analisar. E, diante disso, vocês conseguem deduzir se as figuras são proporcionais ou não. Bom, primeira coisa, elas têm que ter ângulos correspondentes congruentes, ou seja, de mesma medida. Então, os ângulos que se correspondem nas duas figuras, ou três ou mais, eles têm que ser congruentes, ou seja, possuir a mesma medida. E os lados, né, todos os lados têm que ter medidas proporcionais. Independente de ser ampliação ou redução, tem que ter lados proporcionais. Então, ele obedece ali um fator de ampliação ou redução. Então, obedece a um fator de proporcionalidade, ok? Então, atividade 5, a primeira análise aí, vocês vão dizer se as figuras são semelhantes ou não. Lembrando disso, ângulos correspondentes congruentes e lados, medidas de lados, devem ser proporcionais. Bom, atividade 5.1, o que ela pede? Identifique os polígonos que formam a figura original e da figura que você ampliou ou reduziu. Quais são eles? A gente tem que identificar quais polígonos que formaram aí a nossa figura, a nossa casinha. Então, a gente percebe que a gente tem aqui, olha, um triângulo. Então, já vou anotar aqui. Triângulo. O que mais que a gente tem aí também? Aqui, olha, se nós percebermos, nós temos quadrado, né? Um quadrado aqui na frente da casa. Na lateral da casa na lateral da casa é um retângulo. E essa parte aqui, lateral do telhado, né? A gente percebe que é um paralelograma, olha lá, lados paralelos, 2 em 2, né? Então, nós temos um paralelogramo. Paralelogramo. Então, são esses quatro polígonos aí. Então, triângulo, quadrado, retângulo e um paralelogramo, ok? Na atividade 5.2, temos o seguinte: agora, utilizando a régua, meça os lados do polígono original e da sua ampliação ou redução e encontre a constante de proporcionalidade entre os lados correspondentes de todos os polígonos. Após o cálculo, o que você concluiu? Bom, a gente pode, por exemplo, pegar a parte de baixo da casa
Medindo com a régua aí, 6 centímetros. Né? A parte de baixo da nova casa, se a gente medir, 12 centímetros. O que a gente consegue concluir, né? A gente consegue concluir o seguinte, que houve uma ampliação, né, no fator 2. Tudo foi dobrado, né? Então, de 6 virou 12. Ou seja, a casa inicial é a metade, né? Se eu dividir aqui pelo fator comum, que é o 6, né? Pelo divisor comum, que é o 6. 6 dividido por 6, 1. 12 dividido por 6, 2. Então, a gente percebe que a casa inicial é a metade, por isso que é a fração de 1/2, para a casa que eu desenhei. Então, portanto, a casa inicial foi ampliada no fator 2, ou seja, todas as suas dimensões foram dobradas, ou seja, foram multiplicadas por 2. Ok? Respondemos assim, então, as atividades 5, 5.1 e 5.2. Perfeito? Continuando. Atividade 6, semelhança de triângulos. Então, nós temos 3 triângulos aí, né? A gente percebe que um é ampliação do outro, ou, olhando de outra perspectiva, um é redução do outro. Né? A gente percebe aqui, olha, um ponto de fuga para essa projeção. Como tem ponto de fuga, linhas de fuga, e a gente percebe que são figuras semelhantes, tá? Isso daqui já justifica, porque todos os vértices estão batendo nessas linhas de fuga, né? E tem um ponto de fuga lá no fundo. Ponto de fuga, gente, é onde essas linhas, essas retas se encontram, tá? Partem tudo daqui. Por isso que só por isso eu já consigo deduzir que são figuras semelhantes. É possível afirmar que temos uma ideia de semelhança? Justifique. Sim, é possível afirmar sim. Vou escrever aqui que sim, são semelhantes. Pois, vamos usar aqui então a definição de semelhança para ficar, né, um pouco mais coerente. Pois tem ângulos correspondentes congruentes, e lados correspondentes proporcionais. Né? Tem um fator de proporção nas medidas dos lados correspondentes. Então tem que obedecer a isso e a gente consegue ver isso na figura. Além de saber que partem de uma projeção que tem um ponto de fuga e todos os vértices tocam nas linhas de fuga. Né? Então a gente já consegue perceber isso. Então, atividade 6.2, utilizando um compasso, construa 2 triângulos, um com lados 1 cm, 3,5 cm, 5 cm e outros com lado 2 cm, 7 cm e 10 cm. Há semelhança entre eles? Pessoal, então, para fazer esse desenho, não vamos esquecer, né, da régua, do compasso, ok? Eu já trouxe esse desenho aqui, como ele tem que ficar. Ó. Eu costumo usar assim, os números inteiros, né, como a malha quadriculada é de 1 em 1 centímetro, né, a medida dos lados, então eu procuro desenhar primeiro
a parte inteira aí, né? No caso 1 centímetro. Depois eu pego a medida intermediária para abrir o compasso. No caso aqui, olha, se a gente analisar essa figura onde o compasso está, a medida inteira menor, no caso, é de 2 centímetros. Aí, partindo do início, a gente abre o compasso na medida 7, que é a medida intermediária, ou seja, não é a menor nem a maior. Foi traçado um círculo e aí depois foi só ligar, né, fechando o triângulo. O mesmo aconteceu ali. Então, são essas figuras, né, que a gente tem que desenhar, né, tem que chegar na atividade 6.2. E na atividade 6.3 diz o seguinte: construa um triângulo com um lado de 4 centímetros e outro com lado de 6 centímetros, formando um ângulo de 40 graus. Então, se a gente conseguir respeitar isso, olha, um lado de 4 centímetros, outro de 6 centímetros e a abertura entre eles de 40 graus, a gente já faz o primeiro triângulo, que está aqui, né, demonstrado. Depois, construa outro triângulo com um lado de 8 centímetros e outro de 12 centímetros, formando um ângulo de 40 graus, também está aqui. Ok? Bom, os triângulos são semelhantes. E por quê? Muito claro, né? Ó, ângulos correspondentes iguais. Tá aqui. Ângulos iguais, que a gente costuma chamar de congruentes, tá? Ângulos iguais. Então, em relação aos lados, a gente sabe que eles foram ampliados na mesma proporção. Então, a gente percebe os ângulos iguais, né? Ângulos correspondentes. Eu vou escrever a palavra correspondente aqui, para a gente ter essa referência. E em relação aos lados, os lados foram ampliados na mesma proporção. Logo, essas figuras são, sim, semelhantes. Ok? Então, escrever aqui que são semelhantes. Perfeito? Diante disso, a gente respondeu as atividades 6.1, 6.2, 6.3. Bacana? Vamos lá, pessoal. Então, dando continuidade, né, às atividades, a atividade 7 trabalha casos de semelhança de triângulos. Eu acho que, antes de tudo, é bom a gente relembrar os casos, tá? Eu vou trazer aqui os 3 casos. O primeiro caso, ângulo, ângulo. Então, quando temos 2 ângulos iguais nos 2 triângulos, eles são semelhantes. O segundo caso, lado, ângulo, lado, né? Quando eu tenho 2 lados proporcionais e um ângulo, eles são semelhantes, né? Lembrando que esses lados têm que ser os lados correspondentes, mas enfim. Se tiver lado, ângulo, lado, ângulos iguais, lados correspondentes, congruentes, perfeito. E tem o terceiro caso, que é o lado, lado, lado. Se houver proporcionalidade dos lados correspondentes entre os 2 triângulos, nos 3 lados, no caso, eles são semelhantes. Então, a atividade 7.1 diz o seguinte: considerando que alfa e beta são ângulos congruentes, os triângulos ABF e CFD são semelhantes? Justifique. Então, ele já me diz, vamos marcar aqui 7.1, né? Para a gente ter a referência aqui da resolução. Então, ele já me diz que os ângulos alfa e beta, eles são congruentes, ok? Outra situação que a gente consegue observar também, olha, é que eles têm um vértice em comum aqui e nós temos ângulos opostos pelo vértice. Vocês lembram então dessa definição que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida? Logo, nós temos então o caso ângulo e ângulo, porque alfa é congruente a beta, e nós temos mais esses 2 ângulos aqui, olha, que eu vou chamar um de x e o outro de y. Eles também são congruentes, ok? Ângulo x é congruente ao ângulo y, logo, nós temos o caso
ângulo-ângulo. Por isso são semelhantes. Ok? Por isso são triângulos semelhantes. Agora, partindo para a atividade 7.2, item A. Nós temos aí o desenho dos triângulos, as medidas, e o item A pergunta: quantos triângulos temos nessa figura? Bom, é visível que nós temos dois triângulos aí, né? Vamos pegar o triângulo maior, que é o A, B e E, certo? E o triângulo menor, que é o C, D e E. Portanto, dois triângulos. Ok? No item B, ele pede o seguinte: por que os dois triângulos são semelhantes? Bom, a gente percebe o seguinte, olha, se a gente pegar esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui do triângulo maior, é correspondente a esse ângulo aqui do triângulo menor. Então, isso daqui já é uma boa condição, né? Ó, então, se a gente colocar o ângulo BAE, que é correspondente, né, que é congruente ao ângulo DCE, a gente já consegue perceber aqui que é uma correspondência. Outra correspondência que a gente tem, vou escrever aqui correspondentes, tá? Outra correspondência de ângulos que a gente tem é aqui, olha, nessa parte de cima, né? Então seria ABE, né, com o ângulo no B, é correspondente, né, é congruente, tem a mesma medida de CDE. Agora com o ângulo no vértice D, né? Eles também são correspondentes. E mais uma outra situação é o seguinte, olha, aqui o ângulo E aqui, ele é comum aos dois triângulos. O ângulo E é comum aos dois triângulos. Logo, já no primeiro caso, já responde, né? O primeiro caso aqui, que é ângulo-ângulo, nós temos os três ângulos iguais. Então, os dois triângulos aqui, eles são semelhantes, ok? Agora, no item C, ele pede o seguinte: qual é a constante de proporcionalidade entre os pares de lados correspondentes? Bom, gente, constante de proporcionalidade é simples, olha, a gente pode montar uma razão com esse lado do triângulo maior, que corresponde a esse lado do triângulo menor, ou seja, 14, né, dividido por 10, e aí a gente consegue encontrar a constante de proporcionalidade, a gente consegue simplificar, né, essa fração. O fator comum que eles têm, no caso, são números pares, é o número 2, então eles são divisíveis por 2, 14 dividido por 2, 7, 10 dividido por 2, 5. Então, 7/5 é a constante de proporcionalidade entre eles, entre os lados. Ok? Na letra D, ele pede que calculemos a medida indicada por x. Então, é essa medida aqui, ó. Como que nós podemos fazer? Olha, não tem muito segredo, ok? A gente pode pegar os lados correspondentes e montar as razões. De que forma, professor? Da forma que você achar mais viável, ok? O que eu sugiro que a gente faça? Que peguemos aqui, ó, esse lado direito do triângulo maior, aqui, ok? Por esse lado
direito do triângulo menor e já montar uma razão. Então, a gente vai ter x mais 8 dividido por 8. Como é uma proporção, então sinal de igual. E a gente pega lados conhecidos aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? Pega o 14, né? Sempre começando do triângulo. Já que eu comecei do triângulo maior, desse lado direito, do lado esquerdo a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Então, vai começar pelo triângulo maior, que no caso esse lado esquerdo mede 14, sobre, né, o triângulo menor, que é o lado correspondente dele aqui. Feito isso, gente, a gente faz a multiplicação cruzada, ok? E resolve aí a proporção. Então, lembrando que aqui nós vamos ter que distribuir a multiplicação. Então, eu vou ter 10x, né? 10 vezes x, 10x. Mais 10 vezes 8, 80, igual a 8 vezes 14, que é 80 com 32 dá 112, ok? Isolando a letra x, nós teremos 10x igual a 112 menos 80. Resolvendo mais uma vez aqui, nós temos que 112 menos 80 resulta em 32. Isolando a letra x, nós teremos 32 dividido por 10, que resulta em 3,2. Então, x ele vale 3,2, que é a resposta, no caso em centímetros, né, da letra D. Ok? Na letra E, a gente vai buscar um espaço aqui para poder resolver. Ó. Vamos resolver a letra E aqui. Ok? Porque a nossa folha terminou ali, mas depois vocês organizem esse registro da melhor maneira possível aí no material de vocês, ok? Então, eu vou resolver a letra E aqui. A letra E pede o seguinte, qual é a medida indicada por y? Então, vamos achar o y aqui, ó. Aqui, né? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer esse y entrar na nossa proporção, óbvio, né? Já que a gente quer encontrar o valor dele. Então, vamos começar pegando essa parte de baixo do triângulo maior. Qual que é a medida total aqui de A até E? Vocês concordam comigo que é 5 centímetros mais o y, que é a parte de baixo do triângulo menor? Concordam, né? Então, nós temos que 5 mais y, tá? Eu costumo colocar a letra primeiro. Então, se eu colocar y mais 5, é a mesma coisa, tá? Eu estou falando aqui da parte de baixo do triângulo maior. Então, aqui, ó, parte de baixo do triângulo maior, mede no total, y mais 5, sobre o valor do triângulo, ou melhor, o valor da parte de baixo do triângulo menor, essa aqui, ó, é o y, certo? Então, sobre y igual. Aí a gente vai e pega medidas conhecidas agora, né? Para a gente poder calcular essa proporção. Podemos voltar aqui, ó. 14, lembra que a gente começou do maior? Então vamos pegar aqui as medidas que a gente já conhece. 14, que é o lado esquerdo do triângulo maior, sobre o lado esquerdo do triângulo menor, que é o 10. Ok? Y vezes 14, colocando aqui embaixo, para a gente organizar o registro. Então, 14 vezes y, 14y, igual. Aqui, olha, como eu tenho dois termos para multiplicar com 10, eu vou fazer uma distributiva. Então, y vezes 10, 10y. 5 vezes 10, 50. Ok? Agora, organizando os termos dessa equação, nós teremos 14y menos 10y, né, porque eu trouxe que tem a incógnita para o lado esquerdo da igualdade, igual a 50. Bom, vamos então aqui organizar. 14y menos 10y, nós teremos 4y, igual a 50. Se eu isolar o y, tem que dividir 50 por 4. Então, nós encontraremos
que y é igual a 12,5. Respondendo assim, em centímetros, né, o item E. Ok? Na atividade 7.3, diz o seguinte: elabore e resolva uma situação problema na qual se utilize semelhança de triângulos. Em seguida, dê a questão para um colega resolver. Bom, aí é uma questão bem pessoal, vai bem da dinâmica da turma, vai das orientações do professor aí, mas a questão é elaborar uma situação que utilize semelhança e entregar para um colega responder. E vice-versa, ele vai fazer isso também, algum outro colega vai criar uma situação e entregar para você resolver. Bacana? Então, nós resolvemos a atividade 7. Bom, no final do material, do volume 1, tem esses testes aí. Né? Começa na página 246 do caderno do aluno. Teste seu conhecimento. Então, vamos resolver. É um compilado de tudo que a gente estudou até agora. Né? Então, vamos lá. A primeira questão é uma questão do Enem, de 2009. E vamos resolvê-la. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. Só para a gente frisar que 0,8 metro é 80 centímetros, né? Então vamos imaginar essa rampa, a gente desenha mais ou menos ela. Vou colocar aqui, ó, questão 1, para a gente ter uma referência. A gente percebe que a rampa forma um triângulo, ok? Ele diz que a parte mais elevada da rampa tem altura de 2,2 metros. Seria esse lado aqui do triângulo, ó, a parte mais alta, mais elevada. Ele diz também que o paciente começou a caminhar, então a gente imagina que a pessoa começou a caminhar aqui, né? E ela caminhou uma distância de 3,2 metros. Então, ela caminhou 3,2 metros. E ela encontrou aqui uma altura, alcançou uma altura de 80 centímetros, ou 0,8 metro. É interessante a gente deixar tudo em metro para o cálculo ficar mais fácil, mais palpável, né? Aí ele quer saber o seguinte: a distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é, ou seja, ele quer saber quanto que ainda ele precisa caminhar, que é essa distância daqui, ó, onde ele parou quando caminhou os 3,2 metros até o ponto mais alto da rampa, né, até o final dela, quanto que ele precisa caminhar. E esse pedaço aqui, como a gente não conhece ainda, nós vamos chamar de x, para montar as proporções, ok? Bom, se vocês observarem aqui, a gente tem um ângulo de 90 graus, bacana, e nós temos aqui um triângulo menor, ok? E um triângulo maior. Então, nós temos dois triângulos, certo? Um triângulo maior, que é esse que tem lado 2,2 metros por x mais 3,2. E um triângulo menor, que tem altura aqui de 0,8 metro. Vou até colocar o ângulo de 90 graus aqui. E hipotenusa de 3,2 metros. Qual que é o nosso objetivo aqui? Calcular o valor que falta para ele chegar no ponto mais alto da rampa. Perfeito? Bom, podemos montar proporções sem muito segredo. A gente pode começar por aqui, ó. Vou começar pela hipotenusa do triângulo maior, que seria essa medida toda aqui. Quanto que mede toda essa medida? Simples. É x, que a gente ainda não conhece, mais 3,2, correto? Vou pegar por essa parte aqui, ó, que seria a altura do triângulo maior, eu estou falando, né? Então, peguei a hipotenusa dele, que é x mais 3,2, pela altura, que é o 2,2 metros, certo? Bom, a outra proporção é em relação ao triângulo menor. Então, nós vamos pegar a hipotenusa dele, do triângulo menor, que é 3,2 metros, ok? Estou olhando agora só para o menor, dividido pela altura dele, que quando a pessoa caminhou esses 3,2 metros, chegou na altura de 0,8 metros. Pessoal, resolvendo então essa multiplicação cruzada, eu vou começar por essa parte que tem os dois termos, né? Fazendo a distributiva.
Então, teremos x vezes 0,8, teremos 0,8x, mais 3,2 vezes 0,8, vocês efetuando aí essa multiplicação, vocês encontrarão como resposta 2,56, ok? Agora, na outra diagonal, 2,2 vezes 3,2, nós encontraremos como resposta 7,04. Isolando aqui o termo que tem a incógnita, então nós teremos 0,8x igual 7,04 menos 2,56. Mais uma vez, né, reduzindo aqui a nossa equação, nós teremos que 7,04 menos 2,56 resulta em 4,48. Isolando a letra x, 4,48 dividido por 0,8, né, fazendo essa divisão, nós encontraremos como resposta que o x ele vale 5,6 metros. Ok? Diante disso, nós respondemos a primeira questão e a alternativa correta é a alternativa D. Certo? Atividade 2 agora, vou marcar aqui para a gente ter uma referência. Vamos fazer a leitura também, uma questão do Enem 2018. Um mapa é a apresentação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Então, é uma representação do real, em escala. Certo mapa tem a escala de 1 para 58 milhões. Então, vamos lá. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. Então, a gente tem o navio aqui. A marca do tesouro provavelmente é aqui. E tem como medida de distância de um para o outro 7,6 centímetros. A medida em quilômetro desse segmento de reta é? Bom, gente, se a gente sabe que tem 7,6 centímetros e eu multiplicar pela escala, né, para 58 milhões de vezes mais, né, o real é 58 milhões de vezes maior. Então, efetuando essa multiplicação, essa continha de vezes aí, nós teremos 440 milhões e 800 mil centímetros de distância entre o navio e a marca do tesouro lá. Perfeito? Essa resposta aqui, ela está em centímetros de distância, mas o problema pede que nós calculemos em quilômetros. Aí a gente vai precisar lembrar o seguinte, que 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros. Vou deixar anotado aqui, olha, para a gente lembrar que 1 quilômetro equivale a 100 mil centímetros. Logo, se eu quero transformar essa medida em quilômetros, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 440 milhões e 800 mil centímetros, que já é uma medida real, mas está em centímetros, e vou dividir por 100 mil centímetros, que é equivalente a 1 quilômetro. Bom, como que eu faço isso para ficar fácil? Corto zeros. Então, posso cortar um zero aqui, aqui. A quantidade de zeros que tiver em cima eu posso cortar embaixo. Acredito que todos vocês já saibam, certo? E aí me sobra 4.408 dividido para 1, ou seja, a distância entre o navio e a marca do tesouro é de 4.408 quilômetros. Ok? Então, a gente vai lá
e marca a letra A, 4.408 quilômetros. Bacana? Então, atividades 1 e 2 resolvidas. Vamos para a próxima. Aqui é outra questão do Enem, Enem 2017, diz o seguinte: o resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado por meio do gráfico 1. Então, a gente vê lá, né, candidato A, 70, candidato B, 30. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Também acontece no gráfico, se a gente olhar os eleitores, ainda continuam 70 e 30, mas mudou aí a diagramação, né? A quantidade de linhas na horizontal aqui que cada gráfico está ocupando. Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos eleitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo para o candidato B. Visualmente, né, se a gente analisar grosseiramente o gráfico, dá a impressão que o candidato B perdeu votos. E não, né? A gente tem que olhar a escala que está no gráfico. A diferença entre as razões da altura da coluna B para a coluna A nos gráficos 1 e 2 então ele quer a diferença. Então a gente sabe que vai ter que fazer uma subtração, né? Porque diferença é uma subtração. Entre as razões, então nós vamos ter uma subtração de razões, então é uma subtração de frações da coluna B pela coluna A. Então a coluna B vai ficar em cima dessa fração, a coluna A vai ficar embaixo dessa fração, nos gráficos 1 e 2. Então, para resolver essa questão, gente, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, gráfico 1. Vou montar a razão dele aqui. Qual que é a razão do gráfico 1, obedecendo ali o que ele pede, ó, a razão da coluna B para a coluna A. Vamos contar quantos espaços na horizontal o B e o A estão ocupando no gráfico 1. Então, se a gente olhar aqui, olha, a coluna B está ocupando 3 espaços e a coluna A está ocupando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços. Então, de B em relação a A, no gráfico 1, a razão é essa, ok? Como ele pediu para que a gente calculasse a diferença, então a diferença a gente já sabe que é uma subtração. Já vou deixar aqui já, porque agora eu vou para o gráfico 2 e montar a mesma razão. Gráfico 2, agora a gente analisa gráfico 2, olha. A coluna B tem um espaço ali na horizontal, que está sendo ocupado, enquanto a coluna A tem 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Então, teremos que fazer essa diferença. Lembrando que diferença é uma subtração, ok? A gente sabe que quando nós temos aqui uma subtração de frações com denominadores diferentes, nós calculamos o menor múltiplo comum, MMC, como vocês conhecem. A gente já sabe, né, ou quem não sabe, calcule isso, que o menor múltiplo comum entre 7 e 5, ou seja, o MMC entre 7 e 5, é o número 35. Ok? Grosseiramente falando, o número 35 é o menor número que aparece tanto na tabuada do 7 quanto na tabuada do 5. Por isso que é o menor múltiplo comum. Aparece nos dois, é comum aos dois, ok? Aí eu acredito que vocês lembram que existe aquela regrinha, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Que é um procedimento mais rápido aí para a gente chegar lá. Então eu vou lá, ó, 35 dividido para 7, 7 vezes 5 é 35. Então 35 dividido para 7 é 5, 5 vezes 3 é 15, ok? 35, agora na segunda fração, olha, 35 dividido para 5 são 7, 7 vezes 1, 7. Fazendo aqui a subtração de 15 35avos menos 7 35avos, chegaremos à resposta de 8 35avos. Respondendo assim a questão 3, né, que tem como resposta a alternativa E. Bacana? Continuando aqui, uma outra questão do Enem, esse é do Enem de 2013.
aparentemente um pouco trabalhosa por conta do desenho, por conta das poucas informações, mas a gente vai organizar as ideias, montar as devidas proporções e nós vamos conseguir resolver essa questão. Vamos lá? O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar 2 postes de comprimentos iguais a 6 metros e 4 metros. É interessante a gente ir lendo e já ir identificando, né? Ó, 6 metros está aqui, que é de um poste, o outro poste de 4 metros já está aqui indicado, ok? A figura representa a situação real na qual os postes estão descritos pelos segmentos AC desse lado aqui, e BD desse lado aqui, ok? E a haste é representada pelo segmento EF. Então, nós temos uma haste aqui com segmento EF. Perfeito? Todos perpendiculares ao solo, ou seja, formando 90 graus com o solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Então, aqui é o solo. De A até B, isso aqui é solo. Vou marcar aqui, ó, solo. Aqui são os postes, né? Eu vou escrever aqui poste. Aqui são os postes. E aqui seria a haste de sustentação, né? Essa parte aqui, ó. Vou marcar de novo. Essa parte aqui é a haste de sustentação. Bom, os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Então, vamos ver aqui, ó, de A até D e de B até C são cabos de aços que serão instalados, tendo essa haste aqui do meio, né, que é o segmento EF, como suporte. Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? Então, vamos lá. Bom, gente, nós temos poucas informações para poder montar a proporção e descobrir o comprimento de EF. Então, o que nós primeiramente precisamos fazer? Explorar o máximo possível a questão da semelhança de triângulos. Então, eu sugiro que façamos aqui, olha, em relação ao solo, uma outra reta paralela, só que tocando aqui na altura do ponto E. Então, nós faremos esse traço aqui, ok? Esse traço aqui, que não se enganem, não é o ponto médio de AC, muito menos de BD, ok? É apenas uma reta paralela ao solo que está tocando no ponto E, na altura do ponto E, perfeito? Para que aí a gente possa explorar o máximo possível as proporcionalidades aqui, as semelhanças dos triângulos, certo? Bom, primeira coisa, o que a gente vai fazer? Vamos pintar os triângulos semelhantes, ou pelo menos alguns deles, da mesma cor, ok? A gente sabe que quando temos triângulos opostos pelo vértice, nós temos triângulos semelhantes. Então, a gente sabe que esse triângulo aqui, ó, vou pintar de amarelo, uma parte dele, só para a gente conseguir se localizar, é semelhante a esse daqui, ok? Eles têm a questão dos ângulos congruentes, ângulos opostos pelo vértice, e aqui a hora que eu tracei essa reta, eu consegui trazer para cá uma semelhança entre esses triângulos. Outros dois triângulos semelhantes, vamos trocar a cor da tinta aqui, né? Vamos marcar de azul. Outros triângulos semelhantes que nós temos é esse aqui, né? Vou pintar de azul, com marca-texto, e esse aqui. Então, eu posso estabelecer proporções com eles tranquilamente, certo? Assim que eu identifico os triângulos semelhantes, eu posso estabelecer proporção com eles sem muito problema, ok? Eu vou apagar esse risco aqui, ó, que eu fiz na haste, para a gente poder ter uma visualização um pouco melhor. Então, o que a gente sabe? Que a altura desse poste maior aqui do lado direito é de 6, ok?
Essa parte do triângulo azul aqui, olha, essa parte do triângulo azul aqui, como a gente não sabe a medida, a gente vai chamar de x. Por quê? Sabendo que aqui é x, eu sei que a altura da haste também eu posso chamar de x, e como é uma reta paralela ao solo, desse outro lado aqui, olha, onde a gente tem um outro poste de altura total de 4 metros, essa partezinha aqui do amarelo também mede x, ok? Porque tem tudo a mesma altura devido a essa reta paralela aqui. Então, a gente tem x aqui, x aqui, x aqui. Tá? Eu acredito que fica um pouco mais simples. Em contrapartida, esse outro triângulo aqui, se o poste total mede 6 e eu já marquei aqui para esse triângulo azul a medida de x, o que sobra desse lado do poste aqui para a parte amarela é o 6 menos x, ok? O mesmo acontece lá do outro lado. Tá? Se eu marquei aqui do lado esquerdo, onde tem o poste de 4 metros de total, né? Essa parte amarela de medida x, o que sobra aqui para a parte azul seria 4 menos x, ok? Aqui a gente já consegue, depois pegando os triângulos semelhantes, fazer as proporções. Mas ainda a gente precisa resolver uma situação aqui, ok? Se eu chamei aqui de x, essa parte aqui, olha, eu vou até dar uma reforçada aqui, que na verdade é o lado comum, tanto do triângulo azul quanto do triângulo amarelo, a gente precisa também colocar uma medida para ele. Então, a gente vai colocar a medida de y. Ok? Para eu definir esse outro lado aqui, olha, que eu vou também dar uma reforçada aqui, que seria o lado comum entre os triângulos azul e amarelo do lado direito aqui da haste, né? A gente precisa saber o seguinte: qual que é a distância do início ao fim dessa reta que eu tracei perpendicular? Como eu não sei, eu vou ter que atribuir uma outra letra para ela, para poder identificá-la. Eu vou chamar de letra D de distância, ok? Então, veja bem, aqui do início, toda essa reta paralela que eu tracei aqui, né? Paralela ao solo, na altura do ponto E, a gente vai falar que tem a distância D. E se tem a distância D, o total dessa reta que eu calculei aqui, né? Desse segmento de reta. E eu já identifiquei uma parte aqui como medida y, o que sobra nada mais é que D menos y, para esse outro lado aqui. Então, se um lado mede y, o outro D menos y, que seria a distância total, menos o espaço que já está marcado ali. Ok? Diante disso, nós podemos fazer aí as proporções. A gente pode começar, por exemplo, pelos triângulos azuis. Então, vou escrever aqui, ó, desenhar um triângulo, escrever azul. Então, de triângulo azul, a gente pode pegar a base aqui, no caso, essa altura do triângulo azul do lado esquerdo, 4 menos x, sobre, vamos lá, do lado direito e pegar ali a altura do triângulo azul também. Então, 4 menos x desse lado, sobre x desse outro lado, que refere-se ao triângulo azul. Ok? Bom, aí a gente monta a proporção aqui, olha, com os outros lados dos triângulos azuis. Então, eu comecei pelo menor aqui, do lado esquerdo, depois eu fui para o maior, que está lá do lado direito, ok? Volto aqui, nesse outro lado aqui, olha, do menor do lado esquerdo, que tem medida y, e vou olhar ali, ainda o triângulo azul, né, a medida do lado dele, que é correspondente, né, a esse triângulo menor, o lado correspondente no triângulo maior azul, que está do lado direito, que é o D menos y, ok? Isso em relação ao triângulo azul. Agora, nós vamos fazer isso em relação aos triângulos amarelos. Então, eu vou desenhar aqui triângulo, vou escrever amarelo.
para a gente ter uma referência, ok? E então vamos lá. Agora vamos fazer a mesma coisa com o triângulo amarelo, só aqui, o que eu vou fazer? Como eu comecei aqui do lado esquerdo, então eu vou lá, ó, do lado esquerdo eu tenho um triângulo amarelo, a altura dele está marcando x. O lado correspondente dele no triângulo amarelo lá do lado direito, que é maior que ele, é o 6 menos x, ok? O mesmo vai acontecer aqui agora, olha. Vou pegar a outra medida que faz parte, inclusive, daquela reta paralela que nós desenhamos inicialmente, que é a medida y, que é o lado comum, tanto do triângulo amarelo quanto do lado azul, aqui do lado esquerdo. Então, nós temos a medida de y, e eu tenho um lado correspondente do outro lado, que é o d menos y. Diante disso, nós montamos aqui, né, as proporções, e a gente observou o seguinte, que 4 menos x sobre x é igual a y sobre d menos y, e também a gente tem que x sobre 6 menos x é igual a y menos d menos y. Bom, gente, resolvendo aqui, a gente sabe que como nós temos do lado direito da igualdade das duas proporções o mesmo valor, a gente sabe então que são todas iguais. Então a gente pode tirar essa parte comum aqui, né, das duas proporções, que eu passei o marca-texto aqui, essa parte aqui a gente vai tirar. E vai trabalhar com a proporção das outras duas razões. Por quê? Se elas dão o mesmo valor, é porque elas são iguais. Então, eu venho aqui, ó, vou montar aqui do lado. Ó. 4 menos x sobre x, que é referente ao triângulo azul, ele é proporcional à razão do triângulo amarelo, no caso, x sobre 6 menos x. Aí, gente, aquele mesmo esquema. Multiplicação cruzada. Lembrando que quando temos dois termos, nós temos que fazer a distributiva. Então, vou começar aqui, ó. Vou começar pelo x vezes x, ok? X vezes x, x ao quadrado. Opa, aparentemente teremos uma equação do segundo grau, vamos ver. Distribuindo aqui agora, nós temos que fazer 4 vezes 6, 4 vezes x, depois menos x vezes 6 e menos x vezes menos x. Vamos lá, gente, não desanima. Vamos lá, 4 vezes 6, 24. 4 vezes menos x, menos 4x, ok? Agora vamos lá, vamos pegar o menos x agora, aqui, ó. Menos x vezes 6, menos 6x. E menos x vezes menos x. Menos com menos na multiplicação todo mundo sabe que é mais. Então, mais x quadrado. A gente percebe agora que temos x ao quadrado à esquerda da igualdade e x ao quadrado, também positivo, à direita da igualdade. Logo, a gente pode anular um com o outro, certo? Eles têm o mesmo peso, estão cada um de um lado da balança, então a gente consegue fazer essa anulação aí. Agora, nós vamos organizar o resto. Bom, a gente sabe que de um lado tem que ficar a parte que tem a incógnita. Então, se eu tenho aqui menos 4x com menos 6x, tem que ficar aqui do lado esquerdo, igual, e aí a gente manda para lá o que não tem incógnita, o que não tem letra. No caso, o 24, que é positivo, ele vai passar negativo. Então, retomando aqui, olha, menos 4x com menos 6x, nós teremos menos 10x igual a menos 24, ok? Vou trazer aqui para cima para a gente terminar, ó. Então, vamos lá. Isolando a letra x, nós teremos menos 24 dividido por menos 10. Vocês sabem também que a fração é uma divisão e também a gente faz regra de sinais. Menos com menos fica positivo. Vou colocar o sinal, apesar de não ter necessidade, mas vou colocar. E 24 dividido para 10, nós teremos 2,4. Bom, 2,4 é o quê? É a medida de EF. Então, EF tem 2,4 metros, que é a haste. É a haste que ele pede aqui na nossa atividade. E aí, procurando lá,
a medida de 2,4 metros nas alternativas, nós encontraremos a alternativa C, que responde à questão. Ok, gente? Diante disso, nós terminamos o volume 1, que é referente ao primeiro bimestre do ano de 2020. Tá joia? Um abraço e logo, logo nós teremos aí a resolução dos materiais de apoio do segundo bimestre, que seria o volume 2. Um abraço, gente. Até mais.